Com toda certeza, porque a Copa do Brasil era um campeonato que surge com um fator muito menos esportivo do que político. Em 89, quando o Ricardo Teixeira tinha assumido recentemente a CBF e junto com o Eurico Miranda, que estava ali parceiro dele na CBF, eles criam a Copa do Brasil, acho até mais ideia do Eurico do que do Ricardo Teixeira, eles criam a Copa do Brasil para aplacar de alguma forma aquela revolta que existia nas federações estaduais porque eles perderam o Campeonato Brasileiro. E Uhum. aí, para o espectador mais jovem, para o nosso ouvinte, o nosso espectador mais jovem, o Campeonato Brasileiro, antes da Copa União, era uma bagunça muito maior do que essa bagunça que a gente fala hoje. Ah, bagunça de VAR, bagunça de aquilo. Não, era um campeonato extremamente bagunçado. Nos anos 70 se brincava, na época da ditadura militar, que onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. A Arena era o partido que dava sustentação à ditadura e eles brincavam que se eles estivessem mal na popularidade, colocava-se mais um time para deixar o povo feliz e feliz com o governo. E chegamos a ter brasileiro com quase 100 times nos anos 70. Em 86 a gente teve um brasileiro extremamente bagunçado, aí a CBF fala que não pode organizar o de 87. Então, com a Copa União, você tem essa coisa do, não, vamos fazer um campeonato brasileiro com os principais times na primeira divisão e vamos enxugar isso. 16 times, depois eles abrem um pouco, faz 20, 24, mas acaba aquela história de participar times de todos os estados. A Copa do Brasil surge para falar, olha, este vai ser o campeonato nacional em que todo mundo vai participar. Todos os estados que têm um futebol profissional, inicialmente não são todos os estados que participam, Uhum. vão participar. O torcedor do time do eixo Rio-São Paulo, principalmente, olha para isso e fala, que droga de campeonato. Vou ter que ficar jogando com o time do... E era um mata-mata que não era um mata-mata sozinho, né? Hoje a Copa do Brasil é o único título nacional em mata-mata, E o né? Tem esse Brasileirão era diferencial. mata-mata, né? Então tinha muito isso, tinha essa coisa de ficar jogando com um time pequeno. O torcedor de times de grandes tem esse pensamento muito elitizado, né? Eu não posso jogar contra time de Rondônia, eu não posso jogar contra time do Amapá, essa coisa bem elitizada que tem mesmo. E poucos times grandes participando, né? Porque você inicialmente tem uma Copa do Brasil com 32. Eu tô preparando um vídeo pro Estúdio Alan que é o formato, né? A história dos formatos Uhum. da Copa do Brasil. Mas já dando spoiler aqui, começou com 32 times, alguns estados, a maioria, tinha um time. Os estados mais fortes do ranking da CBF tinham dois. Mesmo assim, São Paulo, quando você tem dois, você está no mínimo excluindo dois times grandes. E muitas vezes nem isso, né? Porque 90, que eu conto essa história também no vídeo do Uhum. Paulistão de 90, a federação, para, sei lá, para valorizar aquele monte de jogos da primeira fase que não iam dar em nada, porque o que valia mesmo era classificar os times e disputar o título depois, ela, para valorizar aquilo, para ter público no estádio, ela diz: o grupo 1, que é o dos grandes, e o grupo 2, que é o dos pequenos, o campeão de cada grupo vai para a Copa do Brasil de 91. Não são os finalistas, não é o campeão, não é o vice. Tanto é que Bragantino e Novo Horizontino não jogam a Copa do Brasil de 91. Que são os finalistas do Paulista de 90. Vai o Corinthians, que foi o campeão do grupo 1, que aliás no Campeonato Paulista inteiro teve uma derrota na estreia, depois não perdeu mais, mas também não conseguiu ser campeão. Mas ele vai para a Copa do Brasil. E no grupo 2, onde só tinha time pequeno, vai o 15 de Piracicaba para a Copa do Brasil de 91. Nessa época, a Copa do Brasil começa em 89. Nessa época, quem transmitia a Copa do Brasil era a Globo? Na primeira edição, a Globo e a Band. Depois elas viram que não dava. Não dava. A audiência Tá. foi muito baixa onde o mercado publicitário mais se interessa, que é São Paulo e Rio de Janeiro, o interesse dos times, os times viam aquela competição como uma coisa chata. E não adianta falar, mas foi criada para dar uma vaga na Libertadores. Mas a própria Libertadores não era o que é hoje ou o que passou a ser, e eu sempre digo isso. Quando o Uhum. São Paulo de Tele Santana ganha o Bimundial, Bi-Libertadores, aí a Libertadores vira uma obsessão de verdade mesmo, principalmente aqui em São Paulo. Todo mundo quer fazer o que o São Paulo fez, foi lá no Japão, ganhou o Mundial. Por mais que o Santos tivesse 2 mundiais, foi numa outra época. Se você quiser conferir a entrevista completa, não deixe de ir para o nosso canal principal, nas entrevistas do Além das Linhas KTO.